Bom, então vejam, continuando aí o comentário sobre o parágrafo 1º. Né? Se a diferença que está apurada depois da transferência da posse da coisa imóvel ao comprador for desprezível, em princípio ele não tem qualquer direito a exigir o complemento da área ou, não sendo isso possível, reclamar a resolução do contrato ou o abatimento do preço. Quando a diferença for muito pequena, ela presume-se meramente enunciativa. Presume-se que uma diferença de 5%, que é o que corresponde a 1/20 da área total, não influenciaria o comprador na decisão pela concretização do negócio. Não retiraria do bem adquirido a sua utilidade econômica ou a utilidade econômica que levou o comprador a optar pela aquisição. Agora, ainda assim, o parágrafo 1º ele abre uma porta para o comprador, mesmo a diferença sendo muito pequena, exigir a complementação e, caso ela não seja possível, a resolução do contrato ou abatimento do preço. E que brecha é essa? Parágrafo 1º, parte final. Ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Ou seja, o ônus da prova passa a ser do comprador. Ele vai ter que demonstrar ao juiz que, se ele soubesse que havia aquela pequena diferença de tamanho em relação às dimensões enunciadas pelo contrato, o negócio não teria saído. Ele vai ter que provar que aquela pequena diferença é muito importante para ele, comprador, que aquela diferença que aparentemente parece desprezível traz uma grande diferença econômica na aferição da utilidade da coisa. A coisa perde muito valor por não ter aquela pequena fração que lhe foi sonegada. Óbvio que essa prova é muito difícil de ser feita, mas ainda assim o legislador abre a porta para que o comprador eventualmente a produza. Né? Certamente vai ter dificuldade em demonstrar essa utilidade dessa pequena fração aí não encontrada na coisa. Mas, se conseguir fazê-lo, poderá obter o direito à complementação da área ou, não sendo possível, resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. Bom, então vamos agora para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala de uma situação que é bem mais rara. Né? Diz lá o legislador: se em vez de falta houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador a sua escolha complementar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Aqui a situação inversa do caput do parágrafo 1º. O vendedor, depois de concretizado o negócio, descobre que a área possui dimensões maiores que aquelas declaradas no contrato. Ou seja, ele percebe que poderia ter cobrado mais do que cobrou, porque a extensão do imóvel que influenciou a fixação do preço, na verdade, era maior do que aquela declarada pelo contrato. Em princípio, quando se apurar o excesso, o vendedor não terá qualquer medida contra o comprador. Isso porque a presunção é de que o vendedor conheça aquilo que está alienando. Portanto,
se a presunção é de que ele conhece o que está alienando, ele não pode alegar em princípio desconhecimento do fato de que a coisa possuía dimensões maiores do que aquelas declaradas no contrato. Ele poderá tomar alguma medida contra o comprador apenas demonstrando ao juiz que ele tinha razões para desconhecer a circunstância da coisa ter dimensões maiores que aquelas declaradas no contrato. O ônus da prova aqui passa a ser do vendedor. Descreve uma situação em que isso pode acontecer. Vamos imaginar que o sujeito lá, o Fábio, comprou a fazenda de 1.000 hectares do Joaquim. Então, logo tomou posse do imóvel, antes mesmo de conhecê-lo a fundo, 15 dias depois recebeu uma proposta de compra dessa mesma fazenda que ele havia adquirido do Joaquim, recebeu uma proposta de compra feita pelo Pedro. Ele achou interessante a oferta, ele lucraria, né, em função de ter pago menos pela fazenda ao Joaquim, resolveu aceitar a proposta. E aí ele vem a descobrir, depois, que as dimensões da coisa que ele alienou para o Pedro, na venda ad mensuram, eram maiores que aquelas declaradas no contrato. Ele vem a descobrir que a coisa tinha 1.100 hectares e não os 1.000 declarados pelo contrato. Talvez essa seja uma situação capaz de convencer o juiz de que ele tinha motivos para desconhecer as dimensões reais da coisa. Ele ficou tão pouco tempo a coisa ficou tão pouco tempo em seu poder que ele não pôde, aparentemente, dimensionar corretamente o imóvel que havia recentemente adquirido. Nesse caso, se o juiz se convencer que o vendedor tinha motivos para desconhecer a medida exata da área vendida, ele determinará que o comprador, ou seja, o Pedro, a sua escolha, decida complementar o valor correspondente ao preço, ou seja, pagar por mais 100 hectares, que foi a diferença apurada, ou devolver o excesso de terra adquirida. Notem, a opção aqui, a escolha aqui é do comprador. Então, provando o vendedor que havia motivos suficientes para desconhecer a circunstância da coisa possuir dimensões maiores que aquelas declaradas no contrato, o juiz determinará ao comprador que decida entre complementar o valor daquilo correspondente à área maior que foi adquirida ou devolver o excesso, devolver aqueles 100 hectares a mais que a fazenda possuía, tá certo? E aí nós vamos para o terceiro parágrafo do artigo 500, que trata da venda ad corpus. A venda ad corpus, o legislador disciplina no parágrafo 3º, dizendo o seguinte: não haverá complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Então, a venda ad corpus, como nós dissemos no início, é aquela venda em que o imóvel é adquirido como um todo certo e determinado, caracterizado por suas confrontações, não tendo as dimensões nenhuma influência grande na fixação do preço.
As vendas consideram-se feitas ad corpus sempre que o comprador tem a oportunidade de examinar o imóvel como um todo, né? Sempre que ele tem a oportunidade de verificar o imóvel, vistoriar o imóvel, vê-lo pronto, presume-se que as dimensões são meramente enunciativas. Então, por exemplo, ele está procurando um imóvel, encontra um apartamento, vistoria o apartamento, aprova o apartamento, acha espaçoso, gosta. Ele pergunta para o vendedor qual é a medida do apartamento. Aí o vendedor examina lá na matrícula do imóvel, vê que o imóvel tem 140 metros quadrados. E no contrato consta que o imóvel, o apartamento adquirido tem 140 metros quadrados. Ingressando no imóvel, o comprador resolve fazer uma medição, até para poder fazer os móveis planejados. Ele descobre que não tem 140, tem 132. Né? Bom, temos uma diferença aqui. Mas essa diferença de medida é considerada meramente enunciativa, porque no caso da aquisição do apartamento, da casa residencial, principalmente em zona urbana, fica evidente que o comprador está adquirindo um todo certo determinado, que ele resolveu pagar, sei lá, 500 mil pela coisa, porque ele gostou da forma como ela existe, da disposição dos cômodos, né? Ele pôde visualizar o espaço. A menção às dimensões, a metragem quadrada do imóvel foi meramente enunciativa, foi um detalhe, foi um plus, né? Então, o vendedor, nesse caso, não pode ser responsabilizado pela coisa não possuir a metragem indicada pelo contrato, na venda ad corpus. Aí vai entrar uma questão que é bem controversa, né? Que são as dos imóveis vendidos na planta, né? Muitas vezes a construtora promete que determinado apartamento que ela vai entregar vai ter uma metragem, vai ter, por exemplo, 120 metros quadrados, 3 suítes, etc. E quando o imóvel é efetivamente entregue, ele não tem aqueles 120 metros quadrados prometidos, ele tem 110. Né? A diferença na venda de imóvel na planta é que o comprador não tem a chance de visualizar a coisa. Ele não tem a chance de vistoriar a coisa. No máximo, quando muito, ele viu um apartamento modelo que foi construído provisoriamente ali pela construtora no estande de vendas do empreendimento. Aí a coisa é mais complexa. Podemos considerar a venda feita ad mensuram nesse caso? Não podemos considerar ad mensuram porque certamente não foi a metragem do imóvel que serviu de parâmetro para a fixação do preço. Isso não é o que acontece no mercado imobiliário em geral. Mas, nesse caso, nós podemos ter ações promovidas pelo comprador em face da construtora com base em dispositivos do CDC. A oferta que vincula o proponente, no caso a construtora, e não foi atendida porque o imóvel tinha uma dimensão menor do que aquela enunciada, princípio da boa-fé objetiva, ou seja, outros fundamentos jurídicos poderão ser invocados aí como razão para uma ação eventualmente proposta pelo consumidor com o objetivo de resolver o contrato ou obter um abatimento no preço da coisa. Tá certo? Então ficamos por aqui hoje. Um abraço.